meus amigos, minhas amigas, os brasileiros que estão nos acompanhando pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais. Muito tenho falado sobre as mazelas da saúde pública brasileira aqui desta tribuna. Faltam recursos, faltam profissionais, faltam equipamentos, faltam remédios. E sobram pacientes, sobram doenças, sobram tragédias. Em meio a esse cenário desolador, soterradas pela avalanche das más notícias, há questões graves que acabam perdendo a visibilidade em que merecem. Uma dessas questões, uma questão que se destaca negativamente dentro do já trágico cenário da saúde pública brasileira, é a questão da doença renal. Para os pacientes renais, a doença implica em uma mudança radical de vida. É possível viver sem vesícula ou sem baços, mas não se vive sem coração, sem fígado ou sem rim. A terapia renal substitutiva, que no Brasil é representada majoritariamente pela hemodiálise, consegue manter os pacientes vivos, mas não substitui inteiramente a sua função renal. Os doentes têm mais a mesma vitalidade, não têm mais a mesma vitalidade, a mesma disposição, a mesma liberdade, a mesma dignidade. Adoecem com frequência e, via de regra, têm suas vidas, lamentavelmente, abreviadas. Em função de toda essa questão, desde o ano 2005, pessoas do mundo inteiro observam a segunda quinta-feira do mês de março como uma oportunidade para espalhar uma importante mensagem. A finalidade do Dia Mundial do Rim é essa, é espalhar o maior número possível de pessoas a mensagem de que os rins existem, de que eles são extremamente importantes e precisam de cuidados. Nossos rins medem pouco mais de 10 centímetros de comprimento, pesam menos de 170 gramas cada um. O trabalho realizado por eles é tão eficiente, tão contínuo e silencioso que até nos esquecemos de sua existência. Mas não deveríamos, jamais. Nesse exato momento, dentro de cada um de nós, ou pelo menos dentro daqueles que têm o privilégio de contar com seus rins funcionantes, esse par de máquinas está continuamente limpando o nosso sangue, produzindo hormônios e nos livrando de excessos de líquidos e impurezas. Se nesse exato instante nossos rins parassem de funcionar, a fadiga, a inapetência e o inchaço tomariam conta de nós em poucas horas. Sentiríamos enjoo, falta de ar e tontura. Ficaríamos confusos, é verdade. O nível de potássio em nosso sangue aumentaria tanto que o coração começaria a falhar, e não somente ele, vários outros órgãos, e finalmente repousaria para sempre. Esta descrição pode até parecer fatalista, mas não é. Trata-se da realidade de milhões de pessoas ao redor do mundo e de mais de 100 mil brasileiros. 4 horas por dia, 3 vezes por semana, ano após ano. Esses indivíduos se conectam a máquinas enormes que filtram o seu sangue e tentam, sem muito sucesso às vezes, substituir o trabalho dos rins. A alternativa a esse tratamento seria o transplante renal, a substituição dos rins doentes por rins sadios, de doadores vivos ou falecidos. O fato é, de fato, o destino de cerca de 5 mil brasileiros todos os anos. Com o transplante, a qualidade de vida melhora, a liberdade é devolvida, a dignidade também, enormemente, e os custos do tratamento diminuem. Infelizmente, essa não é uma realidade possível para todos os brasileiros. Mesmo nos diversos países onde as taxas de transplantes são melhores que as nossas, enquanto transplantamos cerca de 5% dos nossos doentes em diálise, a Suíça transplanta 10%, a Noruega 25%. Mesmo nesses países, a grande maioria dos doentes renais continuam dependendo da diálise. Um dado preocupante é de que a mudança do perfil demográfico e epidemiológico da nossa população
E hoje vivemos mais, graças a Deus, comemos mais e nos exercitamos menos. Essa mudança demográfica vem ocasionando um crescimento contínuo do número de doentes renais. E muitas vezes esse crescimento se deve à omissão ou à falta de consciência, especialmente quando não temos um governo para estimular isso. É uma tendência que se observa no mundo inteiro. E o que fazer? Várias medidas têm sido propostas para mitigar esse problema. As principais são as seguintes: prevenir a doença renal, detectá-la precocemente e aumentar a eficiência dos tratamentos disponíveis. Oportunizar para todos os tratamentos disponíveis. A prevenção e a detectação precoce são fundamentais. A hipertensão arterial e os diabetes são frequentes hoje em dia. São as causas mais comuns de doença renal em adulto. São doenças que podem ser combatidas com medidas simples, com alimentação adequada, com atividade física regular e acesso a um sistema de atenção básica à saúde que diagnostique, oriente e trate todo e qualquer brasileiro que necessite. Com informação em saúde e um sistema de atenção primária que funcione efetivamente, conseguiríamos frear significativamente o avanço da doença renal em nosso país. Mas existe também outra realidade, cuja divulgação é exatamente o objetivo do Dia Mundial do Rim em 2016. Abre aspas. A prevenção da doença renal, de fato, começa na infância. Fecha aspas. As crianças também são vítimas da doença renal. Infelizmente, elas sofrem em dobro, pois, além de passar por tudo que passam os adultos, ainda tem prejuízos ao seu desenvolvimento físico e, especialmente, psicológico. Trata-se de um universo particular da doença renal, com causas diversas, via de regras, anomalias congênitas e hereditárias, e consequências ainda mais danosas. O diagnóstico, o tratamento precoce nas crianças são ainda mais urgentes. Em nome dos portadores de doença renal, de hoje e de amanhã, daqueles que conhecemos e daqueles que não conhecemos, adultos e crianças espalhados por todos os cantos do nosso país, conclamo, peço, todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem, que nos acompanham, todos, de todos os cantos desse país, a atender ao chamado do Dia Mundial do Rim. Cuidem de seus rins, alimente-se melhor, evite o sedentarismo, tenham cuidado com a hipertensão e diabetes, divulguem a importância dos hábitos de vida saudáveis e apoiem, precisamos de apoio, as políticas públicas que visem reduzir a gravidade desse problema que consome todos os anos milhares de vidas em nosso país. A luta é de todos nós. E nós não temos o direito de desistir. Estamos aqui não só por nós mesmos, não só pelos que conhecemos, mas, sobretudo, pelos aqueles que não conhecemos, que é um número infinitamente maior. O objetivo desse pronunciamento é chamar a atenção para as dificuldades que os doentes renais enfrentam no nosso país. E como enfrentam, né, Carmen? São pessoas muito sofridas, que merecem o nosso respeito, que merecem a nossa atenção, que merecem a nossa solidariedade e que merece diuturnamente a nossa luta. Passamos por um momento crítico da nossa história republicana, é verdade, e não podemos nos esquecer de que, nesses momentos, são exatamente nesses momentos, justamente os mais fracos que injustamente mais sofrem. É imprescindível que o Senado da República, Casa do Povo Brasileiro, permaneça atento a esse tema e que contribua, na medida do possível e, por que não dizer, do impossível, para a formulação, implementação de políticas públicas capazes de minorar o sofrimento dos milhares de brasileiros. E aqui quero agradecer à mesa executiva do Senado, especialmente ao presidente da Casa, por ter nos oportunidade um momento como esse. Não é de praxe, não é comum fazermos uma sessão solene na quinta-feira. Na rotina da casa, as sessões solenes ocorrem na segunda e nas sextas-feiras. Mas o Dia Mundial é um dia de quinta-feira, então não poderia ser diferente. Então, de forma sensibilizada, a direção da casa
A mesa diretora da Casa entendeu isso e aprovou em plenário para que abríssemos essa exceção e pudéssemos estar aqui nesse momento. Mais uma vez, agradeço ao presidente Renan Calheiro e a todos que compõem a mesa diretora e a todos os colegas que apoiaram este evento e, com certeza, muitos deles estarão daqui a pouco, porque as comissões estão funcionando pelas suas presenças e pelo apoio a um momento como esse. Que tenhamos um Brasil melhor, que tenhamos uma saúde pública que garanta realmente aquilo que está na nossa Constituição, o direito e o acesso à saúde pública. Não estamos pedindo nenhum favor, o povo não pede nenhum favor. Esse convênio foi pago de forma antecipada na forma de tributos e muitos pagam até com quem não tem. É preciso devolver de forma qualificada, de forma respeitosa e de forma digna. Registro aqui com muita honra a presença de alguns colegas senadores, como o senador Dalírio Berber, de Santa Catarina. Obrigado, Dalírio, pela sua presença. O senador Valdir Raupp, lá do estado de Rondônia. Obrigado, Valdir, pela sua presença. O senador Fernando Bezerra também já passou por aqui e muitos outros passarão, tenho certeza. O convite foi entregue pessoalmente a quase todos os senadores.